Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que é professor da EBD. Deus abençoe grandemente a sua vida em o nome de Jesus. Estou aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica. Estaremos estudando, trazendo este resumo da lição bíblica da classe de adultos. Nós estaremos estudando, neste domingo, a lição de número 9, que traz o seguinte tema: a mordomia do trabalho. A mordomia do trabalho. O texto áureo nos diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 10. A verdade prática nos diz assim: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O objetivo geral desta lição, e o professor deve estar atento a isto, é esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Os objetivos específicos, eles estão relacionados a cada tópico da nossa lição. Por exemplo, o objetivo número 1 está relacionado ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro objetivo o professor deve mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. O segundo, relacionado ao segundo tópico da nossa lição, deve correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E terceiro, é elencar os princípios cristãos para o trabalho. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição traz o seguinte tema: o trabalho de Deus na Bíblia. Eu gosto, para resumir de uma forma clara esse primeiro tópico, da expressão de Jesus em João capítulo 5 e versículo 17, onde ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante observarmos que nós servimos a um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. A um Deus que criou o universo, que criou tudo que nele há. E é tão interessante observarmos que na obra da criação, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando. E sabe o que é mais lindo? É que até hoje, neste exato momento, o Pai está trabalhando ao nosso favor. Trabalhando ao meu favor, em meu favor, trabalhando em teu favor. E olha que coisa maravilhosa! Nós servimos a um Deus que trabalha, e isto nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, o trabalho de Deus na criação do universo, o trabalho de Deus na criação do homem. E Deus continua a trabalhar. Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. E que é bom que você entenda isto, e diante da sua classe você exponha estas verdades. O trabalho de Deus na Bíblia. E o texto base disto é o que Jesus expressou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós servimos a um Deus que trabalha e que ainda está trabalhando. Ele trabalha todos os dias em favor daqueles que nele esperam e em favor daqueles que nele confiam. Então descansa, porque Deus trabalhou
Deus está trabalhando ao teu favor. E glória a Deus por isto, porque Ele criou o universo, e o universo que Ele criou é mantido, sustentado por Ele. Ele é o Senhor do universo. E é por isto que Ele está trabalhando, então descansa. Vamos analisar por que Paulo ele traz esta exortação à igreja, né, em Tessalônica, a igreja através desta carta aos Tessalonicenses. É porque ele traz esta exortação, e o porquê dele trazer esta exortação acerca do trabalho. É interessante observarmos que alguns irmãos desta igreja, interpretando teologicamente errado, ou tendo uma visão errada, muitos pararam de trabalhar achando que a vinda de Jesus estava tão próxima que alguns já não estavam mais trabalhando. E é por isto que Paulo ele traz esta exortação acerca do trabalho. Né? Acerca do trabalho. E é importante ressaltarmos isto. Nós não podemos viver uma vida ociosa. Não. O segundo tópico da nossa lição nos fala acerca da Bíblia e a mordomia do trabalho. E como já disse, como diz a verdade prática, o trabalho ele dignifica o homem. Aquele que trabalha honestamente. E neste segundo ponto é importante você ressaltar a importância do trabalho honesto para o cristão, para o homem. É interessante observarmos que ao longo da Bíblia, e eu costumo dizer que Deus não trabalha com desocupado. Deus sempre levantou, sempre chamou alguém que estava trabalhando. Olha que coisa maravilhosa. Alguém que estava trabalhando. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Deus chamou Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas. Deus chamou Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. O que dizer de Davi, que era pastor de ovelhas, e Deus o chamou para uma missão, para reinar? Olha que coisa maravilhosa. A exemplo disto, os discípulos que Cristo chamou, a exemplo disto, Pedro, alguns deles que eram pescadores e exerciam esta tarefa, e se você analisar com cuidado, era uma profissão. Pescar, e eles exerciam como uma profissão, e eles estavam trabalhando, e Jesus os chamou. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro. Olha que coisa, olha que exemplo. A exemplo disto, Paulo também nos dá um exemplo. Paulo fazia tendas. Olha como Deus gosta de levantar e de usar alguém que está trabalhando. E como já disse, Deus não gosta de trabalhar com desocupado, com preguiçoso, com quem não tem o que fazer, irmão. Deus não gosta. Então Deus sempre levantou alguém que estava trabalhando. E é por isso que nós devemos trabalhar. É importante ressaltarmos ainda que Deus criou o homem com este propósito também. Deus o criou, colocou lá no jardim com uma tarefa de lavrar e de guardar o jardim. Olha que missão importante. Deus o colocou lá com este propósito, com esta missão. Deus criou o homem, Deus criou o homem para trabalhar. Deus não criou o homem para viver ociosamente. Não, assim como alguns irmãos da igreja em Tessalônica estavam vivendo.
de uma forma ociosa, de uma forma em que estava, uma palavra bem clara, estava escorando nos outros irmãos. E muitos já não estavam mais trabalhando. Não estavam mais trabalhando. Olha que coisa. Então Deus, trabalhar, o trabalho honesto dignifica o homem. O trabalho honesto dignifica o homem. Ou como é bom trabalhar, ter um trabalho para você estar trabalhando, manter a sua vida. E o trabalho honesto dignifica o homem. E é importante ainda ressaltar que o trabalho depois da queda que teve o homem, ou seja, Adão, quando juntamente ali com Eva, eles se alimentam daquele fruto da árvore que Deus havia proibido, o Senhor trouxe esta sentença de que o homem iria comer do seu suor, com o seu suor. Ou seja, haveria um labor, luta, né? Uma luta diária, uma luta constante. E até hoje é necessário suar, né? Derramar o seu suor honestamente, até porque e que adianta você crescer na vida sem ter honestidade, sem trabalhar honestamente? É bom que você ressalte diante da sua classe a questão de viver honestamente, trabalhar honestamente. Então Deus gosta de levantar e trabalhar com quem trabalha. Deus não gosta de ninguém ocioso, de ninguém preguiçoso. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre os princípios cristãos para o trabalho. Como já falei, o cristão, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Não há trabalho sem esforço, irmão. Você pode desconfiar de alguém que cresceu na vida de repente. De repente, tudo tem um processo. O homem comerá a partir do seu esforço, de uma labuta diária. Em todas as áreas da vida. O trabalho deve ser diuturno, não ser pesado a ninguém. O preguiçoso não deveria comer. Olha que recomendação dura do apóstolo Paulo. Olha que recomendação dura. A recomendação do livro de Provérbios que o preguiçoso deve ter com a formiga para aprender, com a formiga. Olha que coisa. Não é fácil. Há um custo para o nosso sustento, há um custo, há uma luta, há uma labuta diária. Há uma labuta diária e nós não podemos nos acomodar. O trabalho faz parte da nossa vida e o trabalho honesto dignifica o homem. E aí, para finalizar, o nosso comentarista ele vai ressaltar a relação entre empregados e empregadores, patrão e empregados, que deve ser exercida com muita sabedoria, né? Com muita sabedoria. O patrão cuidando bem dos seus empregados e os empregados trabalhando com fidelidade, com seriedade, com compromisso, pois só assim alguém vai avançar na vida. Não é trapaceando, não é enrolando, não é pisando nos outros que ninguém vai crescer dentro de uma empresa. Não é, mas é trabalhando honestamente, servindo a Deus com alegria, trabalhando com alegria, e o nome de Jesus vai ser glorificado em sua vida, através do seu testemunho cristão, tanto daquele que emprega, como daquele que é empregado e vai trabalhar. E este relacionamento deve ser saudável para a glória do nome de Jesus. Querido professor, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Deus continue te abençoando e que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.